Olá, meninos. Aqui é a tia Sirlene. Eu tô aqui para fazer a correção da atividade que eu passei do livro didático. Então, vamos lá. Eu pedi para vocês, né, dar uma estudadinha nas páginas, né, sobre o sentido da corrente elétrica, né? E quem estudou, viu que a formulazinha para calcular a corrente elétrica é essa daqui. O I é a intensidade da corrente elétrica, o Q é a carga elétrica que passa através do fio. E o T é o tempo, né? Quem estudou, né? Quem estudou, sabe o que eu tô falando. E vocês estão lembrados que lá na aula passada, na carga elétrica, a gente estudou que o Q, que a carga elétrica é calculada igual a N vezes E, que N é o número de elétrons e o E é a carga elementar. Pois é, a gente vai precisar dele aqui nessa formulazinha, tá bom? Então, quem estudou, né, sabe. Então, vamos lá fazer a correção. Aqui eu só vou fazer a correção, tá? Na primeira questão diz assim, calcule a intensidade da corrente elétrica de um condutor metálico em que a carga de 67,5 coulomb atravessa a seção transversal em 5 segundos. Então, o que foi que ele me deu? Ele quer saber a intensidade da corrente que passa nesse condutor metálico. Ele me deu a carga elétrica, que é 67,5 coulomb, e o tempo, 5 segundos. Formulazinha nessa aqui, I igual a Q sobre T. Então, colocando a formulazinha que ele me deu, né, ó. I é igual a 67,5 sobre 5. Dividindo isso aqui, dá 3,5. E a carga elétrica é dada em ampere. Em homenagem ao André Ampère, certo? A segunda questão diz assim. Uma seção transversal de um condutor é atravessada por um fluxo contínuo de carga 6 coulomb por minuto, o que equivale a uma corrente elétrica de quantos amperes? Aí tem as alternativas. Aí foi que ele me deu a carga elétrica de 6 coulomb, o tempo ele me deu em minuto, mas eu tenho que transformar para segundo. Se 1 minuto é quantos segundos? Se 1 minuto é 60 segundos, então vai ser 1 vezes 60. Então, 1 minuto vai ser 60 segundos. E ele quer a intensidade da corrente elétrica. Usando novamente a formulazinha, temos I é igual, quem é o que ele me deu? 6. O tempo, 60 segundos. Sirlene, o tempo sempre tem que estar em segundos? Sim, o tempo sempre aqui é segundos, tá? Se não tiver, tem que transformar. Então, resolvendo aqui, 6 dividido por 60 é igual a 0,1 ampere. Tudo bem? Vamos para a terceira questão. A terceira questão diz assim, determine em ampere a corrente elétrica média que percorre um fio condutor elétrico, no qual, durante 10 segundos, passa 1 vezes 10 elevado a 20 elétrons por sua seção transversal. Considere a carga do elétron igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Terceira questão diz assim, ele quer a carga elétrica, ele me deu o tempo em 10 segundos, ele me deu o número de elétrons e ele me deu o valor da carga elementar. Mesmo que ele não me desse, eu tinha que saber que o valor da carga elementar é isso aqui. A formulazinha da corrente elétrica, né, I igual a Q sobre T, mas para me calcular a corrente elétrica, que é o I, eu preciso do Q. Então, para me calcular o Q, eu vou usar essa formulazinha que eu aprendi lá na aula de carga elétrica. Isso aqui eu sei utilizar, né? Vou usar essa formulazinha. Então, Q é igual o N que ele me deu, ó, número de elétrons, 1 vezes 10 elevado a 20, vezes a carga elementar. Resolvendo isso aqui, ó. Então, eu vou pegar 1 vezes 1,6, 1,6. 10 elevado a 20 vezes 10 elevado a menos 19, eu fiz aqui do ladinho, ó. Multiplicação de potência de mesma base, repete a base e somos expoente. Então, 20 mais menos 19, mais com menos dá menos, sinais diferentes, espirituais ao sinal do maior, então fica 10 elevado a 1. Então, aqui vai ficar vezes, me esqueci bem aqui, vezes 10 elevado a 1. Como aqui é só umzinho aqui, ó, só tem umzinho aqui, então eu vou voltar uma casinha. Então, 1,6 vai ficar 16. Ok? Então, a carga elétrica que eu encontrei foi 16 coulomb. Mas ele não quer a carga elétrica, ele quer a corrente elétrica, ele quer o I. Então, eu vou ter que usar a formulazinha utilizando o que eu encontrei. Então, I igual a Q sobre T. O I que eu estou procurando
O Q é a carga que eu encontrei. E o tempo é 10, porque foi o que 10 segundos que ele me deu. Resolvendo isso aqui, 16 dividido por 10 dá 1,6 ampere. Tudo bem? Vamos para a quarta questão. Sabendo que a carga elétrica do elétron é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb, determine a quantidade de elétrons que passa pela seção transversal de um condutor elétrico em 2 minutos. Considere esse condutor tem a seção constante e é percorrido por uma corrente elétrica de 6 amperes. Vamos para a quarta questão. A quarta questão, ele me deu o valor do elétron, né? O valor da carga elementar, desculpa. O valor da carga elementar. Eu tinha que saber, não precisava nele me dar, eu tinha que saber que era 1,6 vezes 10 elevado a 19. Ele quer o N. Quem é o N? São o número de elétrons. Ele me deu o tempo em 2 minutos, então, fazendo as transformações logo. 2 minutos é igual. Se 1 minuto é 60 segundos, 2 minutos vai ser 2 vezes 60, que dá 120 segundos. E ele me deu também a corrente elétrica, que é 6 amperes. Então, para me calcular o N, eu tenho que usar a formulazinha do Q, né? Da quantidade de carga. Então, Q é igual a N vezes S. Só que eu não tenho N. Para me calcular o N, eu preciso saber quanto é o Q. Então, eu vou usar a formulazinha da corrente elétrica, porque ele já me deu, ó. Ele me deu a corrente, ele me deu o tempo. Então, eu vou calcular nessa formulazinha para me achar o Q. Eu achando o Q, eu acho o N. Então, I é igual a Q sobre T. Quem é o I que ele me deu? 6. Sobre o que eu estou procurando, e o tempo é em segundos, é 2 minutos, 2 minutos é 120 segundos. Então, multiplica em cruz, né? Então, fica 1 vezes Q, e 6 vezes 120 dá 720. Pronto, achei meu Q. Agora, eu vou procurar o N. Então, Q é igual a N vezes Q. Quem é o Q que eu encontrei? 720. Igual a N vezes a carga elementar. Como aqui eu tô procurando N, então lembrado, eu vou fazer uma divisão, né? Ó. Então, 720 dividido por 1,6 dá 450. E o menos 19 aqui, ó, ele tá negativo, então ele vem positivo. Já tem bem aqui, ele vem positivo, certo? Ele está positivo, porque ele subiu. Vem positivozinho, bonitinho. Esse número aqui, ele não está em notação científica, eu tenho que transformar. Como ele não está em notação científica, eu vou transformar. Usando a regrazinha, ó. Eu vou voltar 2 casinhas, vai ficar bem aqui, ó, vai ficar 4,5. Então, eu voltei 2 casas. Se eu voltei, né, então aqui vai aumentar 2 casas. Então, transformando para notação científica, 450 vezes 10 elevado a 19. Transformando para notação científica, fica 4,5 vezes 10 elevado a 21, porque eu voltei 2 casas, então eu aumento mais 2, usando a regrazinha. Tudo bem? Então, encontrei o N que eu estava procurando. Vamos para a quinta questão. Por um condutor, passa uma corrente de 1 mA. Determine o intervalo de tempo necessário para que 10 elevado a 10 elétrons passe por uma seção transversal nesse condutor, dado a carga elementar. Ele deu o valor da carga elementar. Então, calculando a quinta. Ó, ele me deu a carga elementar, que é 1 mA. Eu tenho que me lembrar lá no submúltiplos do ampere, na explicaçãozinha, quem viu lá, quem assistiu às aulas, viu que 1 mA é 1 vezes 10 elevado a menos 3. Então, 1 mA é 1 vezes 10 elevado a menos 3. Ele quer o tempo. Ele me deu o número de elétrons e ele me deu a carga elementar. Então, para me calcular o tempo, eu vou usar essa formulazinha aqui. Mas aqui ele não me deu o Q, ó. Então, eu vou calcular o Q usando essa formulazinha da carga elétrica. Então, Q é igual ao N que ele me deu, ó. 10 elevado a 10 vezes a carga elementar. Fazendo isso aqui, né, ó. Não tem ninguém para me somar com 1,6, então ele vem para cá, 1,6. E 10 elevado a 10 vezes 10 elevado a menos 9 é uma multiplicação, então eu vou somar. Então, mais com menos dá menos. Então, vai ficar 10 menos 19, que vai ficar menos 9. Se na diferença subtrai da sinal do maior, 10 menos 19 fica menos 9. Então, a carga elétrica é 1,6 vezes 10 elevado a menos 9 coulomb. Ele quer procurando quem? O tempo. Então, como agora eu achei o Q, né, que eu preciso, para me achar o tempo, eu preciso do Q, eu já tenho o Q, agora eu vou usar a formulazinha para me achar o tempo. Então, o I, que ele me deu bem aqui, ó, 1 mA, que é 1 vezes 10 elevado a menos 3, é igual a Q que eu encontrei aqui, ó,
1,6 vezes 10 elevado a menos 9 sobre o tempo. Calculando em cruz, né, ó. Este aqui tá multiplicando, então ele passa para cá dividindo. Então, se ele passa dividindo, então eu vou dividir 1,6 dividido por 1, dá 1,6. E 10 elevado a menos 9 menos 10 elevado a menos 3 dá, ó, aqui, ó. Como aqui é uma divisão, eu vou subtrair os expoentes, que tá aqui, ó. Menos, aí, menos com menos dá mais. Menos 9 mais 3 dá menos 6. Então, fazendo essa divisãozinha aqui, ó. 10 elevado a menos 9 dividido por 10 elevado a menos 3 dá menos 6. Então, tempo é igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 6 segundos. Silene, esse não está em notação científica? Sim. Posso deixar ele assim? Pode. Posso transformar para número? Pode. Mas seria interessante você deixar aqui, porque como aqui é menos 6, ele vai ficar um número muito pequeno. Então, vamos deixar ele em notação. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido a correção. Essa aula é só para a gente corrigir a atividade que eu passei. Dúvidas, pergunte, pessoal. Tchau.